Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje vamos fazer mais 6 exercícios sobre o tema triângulos, tá? Os exercícios que eu selecionei são o exercício 31 da página 81, os exercícios 12, 17, 18, 22 e 24, que estão na página 86 e 87, tá? Então, a sugestão é que vocês tentem fazer o exercício primeiro, então vocês podem pausar o vídeo agora, após essa tentativa com sucesso, né? Sei que vocês vão ter sucesso aí na resolução dos exercícios. Assistam a resolução para conferir a resposta, tá? Aqueles que, porventura, tiverem dificuldade em alguma questão, mesmo após assistir o vídeo, não entenderem, na próxima aula me comuniquem que eu resolvo novamente com vocês para tentar sanar todas as dúvidas. Bora lá? Bom, considerando que todos já pausaram o vídeo e tentaram fazer, vou para a correção. Vou só baixar aqui minha imagem para poder ler a questão. Uma pista de corrida possui um formato triangular, conforme a ilustração. Se a distância AB e AC são iguais, então qual é o valor de x? Bom, se a distância AB e AC são iguais, então eu tenho AB e AC são iguais. Posso representar com um tracinho ou com dois tracinhos, tanto faz, tá? Vou colocar dois tracinhos assim, ó. Quer dizer que esse triângulo é isósceles. E todo triângulo isósceles ele tem duas características. Dois lados com a mesma medida e dois ângulos, ou os ângulos da base são iguais. Base é o lado diferente, de medida diferente. Então, se esses dois são iguais, quer dizer que esse lado é diferente. Então, esse lado é chamado de base e as medidas dos ângulos da base são iguais. Então, se aqui é x, né, do lado de cá também vai ser x. Ok? Bom, baseado nessas informações da minha figura, eu posso usar a fórmula, né, de soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. Então, eu tenho que x mais 38 é igual a 180. O 38 que está somando vai para o outro lado subtraindo. Eu vou passar a ter x mais x é igual a 180 menos 38. X mais x é 2x. 180 menos 38 é 142. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. 142 dividido por 2 é 71. Então, o valor desse x é igual a 71. Próxima questão. Assinale a alternativa correta sobre a classificação de triângulo, classificação do triângulo a seguir. Então, esse triângulo ele é acutângulo escaleno, retângulo escaleno, obtusângulo escaleno, acutângulo equilátero e retângulo isósceles. Qual é a classificação? Lembrando que todo triângulo ele tem duas classificações. Uma classificação em relação a medidas dos ângulos internos. Então, ele pode ser acutângulo, obtusângulo, retângulo, que são as primeiras opções. Depois, uma classificação em relação a medidas de comprimento. Ele pode ser equilátero, escaleno ou isósceles, que seriam as segundas opções aqui. Tá? Bom, para saber a classificação em relação às medidas de comprimento, né? Funciona assim. Se o triângulo é equilátero tem todas as medidas iguais, se o triângulo tem todas as medidas iguais, ele é equilátero. Consequentemente, ele vai ter todas as medidas dos ângulos iguais. Tá? Se um triângulo é isósceles, ele tem dois lados iguais, ou seja, com a mesma medida e um lado diferente. Tá? E, consequência disso, é ter dois ângulos iguais. E o triângulo escaleno, ele possui todas as medidas dos lados diferentes, consequentemente, todos os ângulos internos diferentes. Observe que se eu representei aqui por 3x, aqui por 2x e aqui por x, esses ângulos são diferentes, né? A não ser que o x fosse zero, e não pode ser, se eu multiplicar o mesmo número por 1, por 2 e por 3, eu vou obter três números distintos. Consequentemente, esses três ângulos aqui internos, eles são distintos. Se os três ângulos internos são distintos, quer dizer que as medidas dos lados também são distintas. Conclusão, esse triângulo é escaleno, tá? E aí eu tenho escaleno na letra A, na letra B e na letra C. Ou seja, já descartei as letras D e E. Bom, agora eu preciso saber se ele é acutângulo, se ele é retângulo ou se ele é obtusângulo. Bom, ele vai ser retângulo se tiver um ângulo de 90 graus, né? Um ângulo reto e dois agudos. Ele vai ser obtusângulo se tiver um ângulo obtuso e dois agudos. E ele vai ser acutângulo se todos os ângulos forem agudos. Lembrando que ângulos agudos são aqueles compreendidos entre 0 e 90. O ângulo reto é 90 e o ângulo obtuso são aqueles maiores que 90 e menores que 180. Bom, então vou precisar descobrir as medidas dos ângulos. Não tem como eu determinar a classificação desse triângulo em relação aos ângulos sem conhecer os ângulos, tá? Bom, vou usar a mesma estratégia da questão anterior. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Lembrando que onde está escrito x, eu posso colocar 1. Então, na verdade, eu vou somar 3 mais 2 mais 1 e vou manter o x.
encontrando 6x. 6x é igual a 180, o 6 está multiplicando, passa por lá dividindo, 180 dividido por 6 é 30. Acabou a questão? Não totalmente. Porque eu ainda não descobri a medida dos ângulos, eu descobri a medida do x. Mas com o x eu consigo determinar a medida dos ângulos. Afinal, se eu achei x igual a 30, quer dizer que esse ângulo é 30. Esse é 2 vezes 30, esse é 3 vezes 30. Então, ficaria assim, 3 vezes 30, 90. 2 vezes 30 é 60, e aqui simplesmente 30, tá? Observe que a soma dos ângulos 90 mais 60 mais 30 dá 180. Bom, considerando que eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, tá? Que é um ângulo reto, então esse triângulo passa a ser um triângulo retângulo. Então, fico com a letra B, triângulo retângulo escaleno. Tá? Próxima questão. O triângulo ABC da figura a seguir é isósceles de base BC. Calcule o valor de x. Então, eu sei que a base é BC, consequentemente, deixa eu só colocar aqui, os ângulos da base são iguais. Se esse é x, esse vai ser x também. Parecidíssimo com a primeira questão que eu resolvi hoje, né? Está pedindo só para calcular o valor de x. Então, eu vou usar a fórmula de soma dos ângulos internos de qualquer triângulo. X mais 50 igual a 180. O 50 está somando de um lado, passa para o outro lado, subtraindo. Eu passo a ter x mais x, que é 2x. 180 menos 50 é 130. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. 130 dividido por 2, 65. Lembrando sempre, pessoal, que daqui vocês podem pular para cá. Ó. Vocês conseguem pensar mentalmente que número multiplicado por 2 dá 130. Tá? Então, se quiserem pular essa etapa aqui, é possível. Próxima questão. Na figura a seguir, o triângulo ABC é retângulo. Observe que o ângulo aqui ó, de 90 graus, ele é retângulo, 90 graus aqui. É em A, né? No vértice A aqui. CD é igual a DB. Então, ó, eu vou marcar essa informação. CD, vou pôr 2 tracinhos, é igual a BD, 2 tracinhos. Calcule a medida do ângulo X. Esta questão aqui, eu pensei em fazê-la assim. Se essa medida aqui é igual a essa, esse triângulo aqui, ó, DBC, ele é um triângulo isósceles. Consequentemente, os ângulos da base são iguais. Mas quem é a base? A base é o lado distinto. Então, se esse lado é igual a esse lado, isso aqui é chamado de base. Consequentemente, deixa eu pôr letra cursiva. Consequentemente, se aqui é 35, aqui vai ser 35. Tá? Até desmanchar esses risquinhos que eu pus aqui. Bom, por outro lado, eu tenho duas formas de encontrar o valor de x. Eu posso encontrar esse valor primeiro, tá? Ou posso calcular direto esse valor aqui, considerando que essa medida aqui é 35 também. Eu, particularmente, vou usar uma estratégia que nós já usamos, tá? Em sala, que é a seguinte. Esse ângulo aqui é um ângulo externo. Esses ângulos aqui são ângulos internos não adjacentes a ele. Lembrando que adjacente quer dizer junto, tá? Então, o que vai acontecer? X é igual a 35 mais 35. X é igual a 70. Ah, professor, e se eu tivesse determinado esse ângulo aqui, eu chegaria no valor de x? Sim, porque olha só, 35 mais 35 dá 70, para 180 dá 110. Esse ângulo aqui é 110. Esse ângulo mais esse tem que dar 180. Então, 180 menos 110 é igual a 70. Chegaria na mesma resposta se eu tivesse determinado esse ângulo aqui, tá? Só quis aplicar aquela propriedade que já foi vista em sala, que um ângulo externo, ele é igual à soma dos internos não adjacentes a ele. Ok? Próxima questão. Na figura está representado o triângulo ABC e isósceles de base BC. Então, pessoal, aqui, se ele é isósceles de base BC, essa base aqui é a medida diferente. Consequentemente, essa medida é igual a essa medida. Tá? Eu já descobri os lados iguais. Determino o valor de x. Vou determinar através dessa igualdade. A medida de AB é igual à medida de AC. Vou passar o 7 para a direita, o x... faltou. Vou passar o 7 para a direita, o x para a esquerda, o x vai ficar negativo, o 7 vai ficar positivo, 2x menos x é igual a x, 5 mais 7, 12. Tá? As resoluções das equações, elas estão bem simples, tá? Aqui é só a questão de lembrar o conceito aqui, a definição. Ok? Bom, mais uma questão aqui. Se o triângulo ABC é isósceles, de novo falando em triângulo isósceles, hein? De base BC, determine BC. Então, aqui, ó, isso aqui é a base.
Se isso aqui é a base, essa medida aqui é igual a essa daqui. E é aí que eu vou encontrar o valor de x, tá? Ah, professor, mas ele está determinando o valor de BC. Sim, eu sei. Só que BC é igual a 2x mais 4. Se eu não souber quem é x, eu não consigo determinar o valor de BC. E eu vou conseguir saber o valor de x montando essa igualdade aqui, ó. 3x menos 10 é igual a x mais 4. Tá? Levando em consideração que essas duas medidas são iguais, porque esse triângulo é isósceles. X para a esquerda, 10 para a direita. Não arrumei a ordem aqui, tá? Então, x está somando aqui, vem para cá subtraindo. 10 está subtraindo, vai para lá somando. 3x menos x dá 2x, 4 mais 10 dá 14. O 2 está multiplicando, passa para lá dividindo. Conclusão, x é igual a 7. Lembrando que esse UC aqui é a unidade de comprimento, tá? A gente está trabalhando com unidade de comprimento, só que eu não sei qual é, né? Pode ser centímetro, decímetro, milímetro, metros, quilômetros. Então, quando a gente não sabe, a gente coloca o C de unidade de comprimento. Só lembrando que ele está pedindo para determinar o valor de BC. Então, eu preciso encontrar o valor de BC. Ou seja, aonde tem x, eu vou colocar 7. Tá? Deixa eu ver se eu tirar minha imagem aqui. E aí, ó, BC é 2x mais 4. BC é 2 vezes 7, que eu acabei de encontrar agora, que é o x mais 4. 2 vezes 7, 14. 14 mais 4, 18 unidades de comprimento. Ok? Bom, por hoje é só, né? Uma listinha bem tranquila essa. Na próxima aula, a gente prossegue com nossos estudos, ok? Muito obrigado por tudo. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.